Olá, saudações a todos. Vamos nessa aula de hoje falar sobre a Idade Média. Mas como a Idade Média é um período bastante longo da história da humanidade, são cerca de 1000 anos, então resolvemos fragmentar o nosso estudo em várias aulas. Hoje veremos a parte 1 do período medieval. Pois bem, denomina-se Idade Média o período compreendido entre os séculos 5 e 15. O século V ou século V tem o início da Idade Média com a tomada de Roma, com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 anos depois de Cristo. Esse é o marco que, segundo os historiadores, até num conceito eurocêntrico, determina o início da Idade Média. E o final da Idade Média, 1453, data em que ocorre a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, simbolizando o fim do Império Romano do Oriente. É claro que essas são datas, são balizas criadas por uma história bastante calcada no positivismo. Mas o período medieval é um momento histórico importantíssimo. E para ser melhor estudado, os historiadores resolveram dividir a Idade Média em duas fases. A Idade Média, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Portanto, você tem um período de 1000 anos que compõe a chamada Idade Média, que está subdividida em duas fases. Alta Idade Média, do século V até o século X, aproximadamente, e Baixa Idade Média, do século X ao século XV. Iremos estudar na aula de hoje, basicamente, a chamada Alta Idade Média, que é um período histórico que nós vamos ter um progressivo estágio de retração comercial, ao mesmo tempo que as estruturas feudais iam gradativamente sendo construídas e consolidadas. Veremos então, na aula de hoje, a primeira fase da Idade Média, a chamada Alta Idade Média. Vamos começar analisando as principais características desse período, que vai do século V até o século X. Vamos lá então. Durante a Alta Idade Média, meus amigos, ocorre o contexto de formação do feudalismo. Feudalismo foi o sistema político, econômico, social que desenvolveu-se durante a maior parte do período medieval. Nós iremos analisar as estruturas, as características principais do feudalismo em uma aula posterior. Outra característica do período da Alta Idade Média é uma retração comercial, ou seja, decadência do comércio. O comércio deixa de ser uma atividade economicamente importante durante a Alta Idade Média, durante o período de formação do feudalismo, quando você vai ter a agricultura, deixa eu colocar aqui, você vai ter a agricultura como principal atividade econômica. Portanto, nós temos isso aqui, processo de ruralização econômica. Outra característica da Alta Idade Média é a descentralização política. Está aqui, forte poder local, ou seja, descentralização política, na medida em que o poder estava nas mãos dos chamados senhores feudais, a nobreza proprietária, os donos dos feudos. Os feudos eram uma unidade produtiva básica durante a maior parte da Idade Média. E quem eram os donos dos feudos? Isso mesmo, eram os senhores feudais, a nobreza feudal.
Outra característica importante da Idade Média, deixa eu apagar aqui para aparecer para você bonito aí no seu computador, é a ascensão da Igreja Católica. Vejam só, meus amigos, a Igreja Católica é a única instituição que sobrevive ao colapso do Império Romano do Ocidente, sobrevive à queda de Roma. E a Igreja Católica se consolida como principal instituição cultural durante a Idade Média. E ela vai fazer os seus ideais, a sua ideologia, ser seguida durante a Idade Média, o chamado teocentrismo, ou seja, Deus no centro de todas as atenções humanas. A Igreja Católica, ao longo do período medieval, se torna uma importante instituição política, econômica, afinal era uma grande senhora de terras, e cultural também, porque ela monopoliza a educação durante a Idade Média. Nesse período também, meus amigos, a Europa foi invadida. Então nós temos aqui uma outra característica importante da Alta Idade Média, são as invasões. Mas professor, quem é que estava invadindo a Europa nesse período? Quem é que estava invadindo, que invadiu o Império Romano, destruiu, contribuiu para o colapso, para a plena decadência do Império Romano? São os chamados povos bárbaros. Vamos assinalá-los aqui. Chamados povos bárbaros. E quem eram esses povos bárbaros, meus amigos? Os povos bárbaros eram chamados germânicos, várias tribos germânicas que invadiram a Europa durante um contexto histórico chamado de Antiguidade Tardia, que vai aproximadamente do século III ao século V, e foram responsáveis pelo fim do Império Romano. É claro que não devemos analisar que apenas as invasões bárbaras destruíram o Império Romano. O Império Romano já apresentava vários problemas internos, crises políticas, anarquia militar, insegurança. As invasões bárbaras são apenas, vamos dizer assim, a pá de cal que contribui para a falência múltipla dos órgãos romanos. Vamos fazer essa analogia. Contribui para o fim do Império Romano. Então a Europa é invadida pelos povos bárbaros. Quem que são esses bárbaros? São povos que não possuíam a cultura greco-romana. Não falavam o latim, não seguiam a religião católica, não tinham as leis dos romanos, enfim, não possuíam cultura greco-romana, logo chamados de bárbaros, até de uma forma pejorativa, de uma forma de diminuí-los, de uma forma de considerá-los inferiores aos romanos. Então, em larga medida, esses povos bárbaros são várias nações germânicas que invadem o continente europeu e estabelecem vários reinos bárbaros. Mais tarde temos também invasão de vikings, os normandos, invasão dos muçulmanos, dos árabes, que vão dominar algumas áreas da Europa Ocidental durante a chamada Alta Idade Média. Então você tem como característica bem interessante desse período a invasão dos chamados povos bárbaros, os povos germânicos, como por exemplo aqui os francos. É um grupo, né? Na verdade aqui nós temos o Obelix, que é um gaulês, não é mesmo? Que faz parte de um grupo, mas na verdade os gauleses já estavam inseridos ao exército romano na condição de soldados federados. Os povos bárbaros que a gente vai ver agora. Os povos bárbaros eram aqueles que não moravam dentro do Império Romano. Eles residiam fora das fronteiras do Império Romano. Eles possuíam religião diferente, geralmente politeístas, eles tinham costumes diferenciados, eles não seguiam as leis romanas, por isso eram chamados de bárbaros, bárbaros na condição de estrangeiros ao Império Romano. Os germânicos eram o grupo principal. Veja só, os povos bárbaros,
eles entraram no território do Império Romano, inicialmente de forma pacífica. Entraram como agricultores, como criadores de rebanho e também serviram no exército romano como soldados federados. Naquele contexto de crise do Império Romano, entre os séculos III e século V. Por que os bárbaros entram no Império Romano? Eles entram no Império Romano porque eles eram acossados por um outro grupo bárbaro muito violento, os hunos, liderados por Átila, o Huno, flagelo de Deus. Átila, o Huno, flagelo de Deus. Átila tinha um ditado que dizia assim: onde o cavalo de Átila passa, nunca mais nasce grama. Para você ter uma ideia, então, de como eram gente boa os nossos gloriosos hunos. Pois bem, os hunos fizeram pressão sobre os povos germânicos que, para fugir deles, invadiram o Império Romano. Átila, o Huno, também invadiu o Império Romano, também saqueou Roma. Então, esses povos é que entram no Império Romano nessa fase de crise do Império Romano do Ocidente, sediado em Roma. Eles possuíam ainda como característica uma economia agropastoril, ou seja, tinham como atividades principais a agricultura e a pecuária, o pastoreio. Portanto, economia agropastoril. Não tinham comércio desenvolvido, olha aqui, ausência de comércio e de moedas. Inicialmente não possuíam a noção de propriedade privada, eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses, e o poder político era descentralizado. O poder político era exercido por castas de guerreiros. Perfeito? O poder político era exercido por castas de guerreiros. Temos ainda como características dos povos bárbaros o chamado direito consuetudinário. Professor, o que vem a ser direito consuetudinário? É a justiça baseada na oralidade, baseada na tradição oral, ou seja, é a inexistência de leis escritas. Os povos bárbaros também, eles tinham alguns costumes peculiares, dentre eles a prática do chamado comitatus. O que eram os comitatus? Eram laços de dependência estabelecidos entre nobres guerreiros, que vai ser importante, essa prática do comitatus vai ser importante para as relações de suzerania e vassalagem, que a gente ainda vai estudar numa aula posterior, onde abordaremos as principais características do feudalismo. Fique ligado. Bem, temos ainda como características aí, pessoal, desse processo de entrada dos povos bárbaros no antigo território do Império Romano, as trocas culturais que vão ser estabelecidas entre os habitantes do Império Romano e os seus invasores, no caso, os bárbaros. Nesse contexto, você tem, então, intensas trocas culturais. Os romanos com os germânicos. E dessas trocas culturais, meus amigos, vão ser fundamentais essas trocas culturais, valores culturais romanos, valores culturais bárbaros, intensas trocas culturais, estado de beligerância constante, contribui para isto aqui, ó. Formação do feudalismo. O feudalismo passa por um processo de formação e consolidação durante a Alta Idade Média. E o feudalismo, ele é baseado em influências romanas e influências germânicas também. Por exemplo, aqui, meus amigos, a ruralização. Acontece um processo de êxodo urbano. Por quê? Por quê? Gente, acabei de falar para vocês.
aqui na Alta Idade Média, você tem um estado constante de beligerância, ou seja, de guerra. Os centros urbanos ficam bastante perigosos. Então, nesse contexto, você tem um processo de ruralização. O que quer dizer isso? Êxodo urbano. As pessoas vão para o campo buscando o quê? Uma vida bucólica? Claro que não. Eles vão buscar segurança, proteção e, principalmente, condição de sobrevivência. Para onde que eles vão, então? Para os feudos. Então, você tem um processo de arrendamento das terras. Da antiga prática do colonato romano, vai dar origem a esta atividade aqui, a servidão, onde pessoas vão trabalhar em troca de alimentação e proteção. Quem são essas pessoas, professor? São os servos, são os camponeses que estavam presos à terra, no feudo, devendo pagar uma série de obrigações. Pagamento da corveia, mão morta, banalidade, tostão de Pedro, entre outros tributos. Portanto, durante esse período, que vamos ter a consolidação do feudalismo, temos uma economia tendendo à autossuficiência, ou seja, uma economia de subsistência que vai predominar. Então, nós temos uma retração do comércio, ou seja, a atividade comercial, entra em decadência. O que vai entrar no lugar? Uma atividade agrícola e pastoril, tendendo à autossuficiência, ou seja, economia de subsistência. Processo de retração da atividade comercial. Então, meus amigos, nesse período, nós tivemos o estabelecimento de vários reinos bárbaros, vários reinos germânicos, muitos deles, ou pelo menos a grande maioria deles, de duração efêmera. Observe com atenção este nosso mapa. Gente, o antigo Império Romano do Ocidente, ele foi fragmentado. Surgiram vários reinos bárbaros. Anglo-saxões, saxões, alamanos, ostrogodos, burgúndios, francos, visigodos, suevos, vândalos. Percebeu? O território do Império Romano do Ocidente virou uma verdadeira colcha de retalhos. O Império Romano faliu. Império Romano do Ocidente. Porque o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, resistiu bravamente por mais 1000 anos. O Império Ocidental, este acabou, dando origem a vários reinos bárbaros. Desses todos aí, meus amigos, o principal deles qual é? O mais duradouro qual é? O mais importante qual é? Isso, é o reino cristão dos francos. Professor, o senhor falou reino cristão dos francos? Mas eles não eram bárbaros germânicos? Sim. E os bárbaros germânicos não eram politeístas? Também sim. Mas eles acabaram convertendo-se ao cristianismo. É o reino franco, meus amigos. Estabeleceram-se na região da Gália Transalpina, onde atualmente nós temos a França. Isso, foi lá que desenvolveu-se o reino franco. Qual que é a importância deles? Os francos constituíram o primeiro e único reino bárbaro duradouro. O único reino bárbaro relativamente duradouro foi o reino dos francos. E o reino dos francos teve duas dinastias. A dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia. Vamos começar aí pela dinastia Merovingia. Fundador da dinastia Merovingia foi Clovis. Clovis era neto de Meroveu, um chefe franco muito importante antes da unificação deste povo. Clovis vai promover a unificação dos francos.
e a fundação de um reino, o Reino Franco. E em 496, ele converteu-se ao cristianismo. Olha aqui o Clovis todo garboso, com sua coroa, com seu manto e com seu cetro, simbolizando o poder real no Reino Franco. Ele se converteu ao cristianismo e junto com ele, boa parte de seus líderes, de seus guerreiros, de seus comandantes do exército. O que é que Clovis almejava ao se converter à religião cristã? Meu amigo, você se lembra que eu falei que a principal instituição política da Idade Média foi a Igreja Católica? Pois bem, Clovis desejava o apoio dessa poderosa instituição. Queria o apoio da igreja. Isso aqui significa o quê? Significa uma legitimação. Exatamente. Então, este apoio que Clovis, rei da dinastia merovíngia, buscava é centrado no apoio da Igreja Católica. Então, a partir daí, os reis dessa dinastia vão ter uma prática bem interessante, que era da doação de terras para membros do clero e da nobreza. Qual seria o objetivo da doação dessas terras para membros do clero e da nobreza? O objetivo era apoio político. E essa prática é fundamental para um processo de fragmentação do poder político, meus amigos. Surgindo daí a figura da nobreza feudal. Temos aí o advento dos chamados senhores feudais. A propósito, o principal exemplo de feudalismo na Idade Média da Europa Ocidental foi o Reino Franco, ou o que sobrou dele, que deu origem posteriormente à França. Isso é muito importante, hein? Anota aí no seu caderno. Vamos lá. Os reis seguintes, os reis que sucederam a Meroveu, acabaram adotando uma política bastante descentralizada. Esses reis tiveram a sua autoridade real bastante enfraquecida, delegando poderes para altos funcionários. Por essa razão, esses reis ficaram historicamente conhecidos como reis indolentes, porque tiveram enfraquecida a sua autoridade real, delegando poderes para esta figura política, major-domos ou prefeitos do palácio. Esse major-domos era uma espécie de prefeito, major-domos ou mordomo, né? Do palácio, prefeitos do paço. Então, eram espécies de prefeitos ou espécies de primeiros ministros que exerciam o poder local. Então veja, quando os reis da dinastia merovingia delegam poder que eles deveriam administrar para estes majores domos, o que acontece? Aumenta a fragmentação política, diminui a autoridade real. Por isso que esses reis são chamados de indolentes, porque eles tiveram a sua autoridade real diminuída por uma, vamos dizer assim, uma ineficiência administrativa, porque delegaram poderes demais para os prefeitos do palácio ou major-domos. Entre esses majores-domos, um se destacou de forma significativa e ganhou uma grande projeção histórica. Eu estou falando de Carlos Martel. Carlos Martel era um major-domos. E qual que é a importância dele? Ele é muito importante porque ele conseguiu frear o avanço da expansão árabe na Europa Ocidental. Carlos Martel venceu a célebre Batalha de Poitiers, 732. Veja só, essa batalha representa
o bloqueio da expansão árabe na Europa Ocidental. Por isso que esse indivíduo, Carlos Martel, ficou muito famoso. Ele conseguiu vencer a Batalha de Poitiers e conteve a expansão árabe, a expansão muçulmana na Europa Ocidental. Vamos olhar para um mapa para a gente perceber melhor de que maneira que se processou essa expansão muçulmana pela Europa, expansão islâmica. Veja só, o islamismo, como vocês bem sabem, começou na Península Arábica, com o profeta Maomé. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, como diz o ditado. Pois bem, a partir daí nós temos uma rápida expansão do Império Islâmico. Eles conquistam vários territórios, fazem a chamada jihad, ou seja, a guerra santa para a conversão dos infiéis. E nisso eles vão conquistar Ásia Menor, primeiro a Península Arábica, depois Ásia Menor, norte da África, vão conquistar a região aqui do Magrebe, chegam até a Europa e vão anexar a Península Ibérica. Sim, o território onde atualmente se localiza Espanha e Portugal também caiu ao domínio árabe. E eles continuaram expandindo seus territórios, desejavam conquistar também essa parte central da Europa, mas foram detidos em 732 na célebre Batalha de Poitiers, liderada por Carlos Martel. A propósito, é um descendente de Carlos Martel, filho de Carlos Martel, Pepino o Breve, que vai fundar uma outra dinastia. Este rei, Pepino o Breve, que era filho de Carlos Martel, ele destronou o último rei da dinastia merovingia, que foi justamente Tilderico III. Também com o nome desse tinha que ser destronado mesmo, não é mesmo? Olha só, gente, Pepino o Breve, com o apoio da Igreja Católica, ele depôs o último rei merovingio, este camarada chamado Tilderico III, e inaugura a chamada dinastia Carolíngia. Professor, por que tem nome de dinastia Carolíngia se o nome do primeiro rei era Pepino? Ainda bem, né mesmo? Tem o nome de Carolíngia em homenagem a Carlos Magno. Carlos Magno, que foi o mais importante rei desta dinastia. Então, fazendo uma referência a Carlos Magno, que nós temos então o início da dinastia carolíngia, que acontece com Pepino o Breve. Pepino o Breve, ele também fez uma aliança política com a Igreja Católica. Ele conquistou vários territórios na Península Itálica, territórios que estavam nas mãos dos bárbaros. Ele conquistou esse território e cedeu para a Igreja Católica. Em troca de aliança política, essa doação dessas terras existentes na Península Itálica ficaram conhecidas como Patrimônio de São Pedro. O Patrimônio de São Pedro foram terras localizadas na Península Itálica que foram reconquistadas para a cristandade por Pepino o Breve e doadas para a Igreja de Roma, dando origem ao que mais tarde veio a ser os Estados Pontifícios. Legal, meus amigos? Que mais tarde ainda deu origem ao que a gente chama hoje de Vaticano. Então, a origem histórica vem do Patrimônio de São Pedro, que são terras localizadas na Península Itálica, que foram reconquistadas pelos francos e doadas à Igreja Católica para servir de sede mundial da Igreja.
É o chamado Patrimônio de São Pedro. Essa aliança que vai ser estabelecida entre o rei, o primeiro rei da dinastia carolíngia, Pepino o Breve, e o Papa. Bem, depois de Pepino o Breve veio Carlos Magno. Esse aí que empresta seu nome para essa dinastia. Dinastia carolíngia é uma referência ao principal rei, Carlos Magno, que governou entre 768 e 814. Veja só, Carlos Magno representa o apogeu, o ápice, o momento mais glorioso do Reino Franco. Ele fundou o chamado Império Carolíngio. Carlos Magno teve grandes conquistas militares. E boa parte dessas terras conquistadas foram distribuídas a nobres e a elementos do alto clero católico, estabelecendo então laços de dependência entre o rei Carlos Magno, que se tornou imperador, coroado em 804 pelo Papa, com o aval da Igreja Católica, perfeito? Estabeleceu uma aliança política com a nobreza feudal e também com o alto clero no país. Então nós temos aí, como reflexo direto dessa expansão territorial, dessas guerras de conquista empreendidas por Carlos Magno, contando com o aval da Igreja Católica, uma relativa centralização. Ele tinha o apoio da Igreja Católica, contribuindo para a expansão do cristianismo na Europa Ocidental. O grande objetivo de Carlos Magno, contando com o aval da Igreja, esse apoio político que é importantíssimo, era tentar reconstruir o antigo Império Romano do Ocidente. Veja só, o Carlos Magno estava atrelado com a Igreja Católica. Haviam formado essa aliança política. Então, Carlos Magno vai tentar tentar reconstruir mesmo a estrutura política do antigo Império Romano do Ocidente. E ele vai, para melhor administrar esse território, que começou a crescer e ficar de uma extensão bastante significativa, dividiu o território do Império, chamado Império Carolíngio, em várias partes. Dividiu em condados, ducados e marcas. Os condados administrados pelos condes. Os ducados, evidentemente, administrados pelos duques. E as marcas governadas pelos marqueses. Este, meus amigos, foi o grande Carlos Magno, o principal nome do Império Carolíngio, o mais importante governante do Reino Franco, que estabeleceu uma aliança política com a Igreja Católica, empreendeu grandes guerras de conquista. Bem, Carlos Magno, ele também preocupava-se com a administração dos territórios conquistados através de guerras. Para isso, criou os chamados Missi Dominici, ou Missi Dominici, que eram funcionários imperiais que representavam a chamada administração pública. Eram responsáveis, por exemplo, pela cobrança de impostos, pela cobrança tributária nos territórios que faziam parte do Império Carolíngio. Percorriam vários territórios, os condados, os ducados e as marcas. As marcas ficavam na fronteira para defender o território do Império Carolíngio. Carlos Magno também promoveu a criação das primeiras leis escritas do Ocidente europeu, chamadas de capitulares. Foram as primeiras leis escritas do Ocidente europeu. E essas capitulares tinham um objetivo específico: controlar o Império Carolíngio, tanto em períodos de paz, quanto em períodos de guerra. Um outro aspecto muito importante ocorrido durante o reinado de Carlos Magno
no Império Carolíngio, foi o chamado Renascimento Carolíngio. Bem, o que será que consistiu o chamado Renascimento Carolíngio? Gente, o Renascimento Carolíngio foi nada mais, nada menos do que a fundação de escolas. Veja só um detalhe interessantíssimo. Carlos Magno, ele tinha pouca instrução. Ele era um semi-analfabeto, vamos dizer assim. Mas ele tinha uma grande preocupação com a educação. Então, formando essa aliança com a igreja, ele vai promover a criação de escolas. Há uma preocupação com a educação nesse momento. Por isso que essa fase é chamada de Renascimento Carolíngio. E um outro aspecto importantíssimo foi a preservação das obras da Antiguidade Clássica. E quando eu falo de Antiguidade Clássica, eu estou falando de Grécia e de Roma. A riqueza cultural da Antiguidade Clássica, sobretudo a filosofia, só chegou até nós, só foi preservada graças à atuação de clérigos, de membros da Igreja Católica, de monges, chamados monges copistas, que foram importantes na preservação das obras, por exemplo, de Platão, de Aristóteles. Esses monges preservaram essa cultura da Antiguidade Clássica. Portanto, gente, a Igreja Católica, ela possuía o monopólio da educação e também da cultura durante a Idade Média. E aqui, durante a Baixa Idade Média, no período chamado Renascimento Carolíngio, os monges copistas foram muito importantes na preservação desse rico material cultural produzido na Grécia Antiga e na Roma Antiga também. Esse foi o chamado Renascimento Carolíngio. Bem, veja no mapa aí a expansão territorial do Império Carolíngio. Todo esse território aqui fazia parte dos domínios dos francos, o chamado Império Carolíngio, sob os auspícios de Carlos Magno. Um grande território. Mas, com a morte de Carlos Magno, os seus sucessores não conseguiram manter essa integridade territorial. Os filhos de Magno não possuíam as mesmas qualidades políticas. Não possuíam. Muito pelo contrário. Eles começaram a brigar entre si, começaram a guerrear entre si. Depois de Carlos Magno, quem assumiu o trono no Império Carolíngio foi Luís o Piedoso. Bom, pelo título que ele possuía, Piedoso, você já deve imaginar que ele não tinha uma grande habilidade política. E seu governo foi marcado pelo enfraquecimento político do Império Carolíngio, aumentando ainda mais a descentralização. Com a morte de Luís o Piedoso, os seus herdeiros não conseguiram manter a integridade territorial do Império Carolíngio. Muito pelo contrário, começaram a guerrear entre si, disputando a sucessão. Os três irmãos, Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico, passaram a disputar quem seria o sucessor de Luís o Piedoso. Para resolver esses conflitos envolvendo os irmãos que disputavam o trono, foi assinado em 843 o Tratado de Verdun. Por esse tratado, o Império Carolíngio foi dividido, foi fragmentado. E essa fragmentação política aumentou ainda mais a crise interna do Império Carolíngio, que desapareceu. O Ocidente ficou com Carlos o Calvo, corresponde ao atual território francês. O centro do Império ficou com Lotário, corresponde
ao atual território da Itália e da Suíça. Ao passo que o Oriente, que corresponde atualmente à Alemanha, ficou com Luís o Germânico. Então está aí o Tratado de Verdun, de 843, assinado entre os descendentes de Luís o Piedoso, fragmentou o Império Carolíngio, dividiu em 3 partes do Império, surgindo então aí a França Ocidental, que ficou com Carlos o Calvo. Essa parte central aqui ficou nas mãos de Lotário, e a França Oriental, que corresponde atualmente ao território da Alemanha, ou parte do território alemão, ficou com Luís o Germânico. Essa fragmentação política do Império Carolíngio foi fundamental para a consolidação dessa descentralização política que conhecemos como feudalismo, o sistema econômico, político, social que vigorou durante a maior parte da Idade Média na Europa Ocidental. Assunto este que veremos em aulas subsequentes. Por enquanto é só. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.